E esse educar, esse ensinar, né, César, ele também não é um conhecimento restrito aos muros da universidade, da escola, Sim. né? Nós temos o conhecimento ancestral, que, na verdade, é a nossa fonte primária do bebê, né? Então, como é que tu vê também essa questão do conhecimento tradicional das nossas comunidades e povos originários? E agora, tu citaste aqui o caso, é o Pai Lago Grande, na região de Santarém, um grande assentamento, né, que tem área de terra firme e área ribeirinha, sofrendo com mortandade de peixe, com perda de lâmina de água nos lagos, né? E a gente sabe que ali tem muito conhecimento ancestral, você vai conversar, o pessoal consegue te dizer de uma forma muito simples o efeito da mudança climática naquele lago. Então, como é também que a gente, estando na academia, consegue trazer, né? A gente sonha muito aqui com a escola dos sábios da floresta, porque esse pessoal precisa ensinar também para a gente. Talvez Exato. nós sejamos privilegiados de estar um pouco mais próximo e conviver com essas duas linhas de conhecimento tão importantes quanto e tão complementares. Mas o nosso alunado um pouco mais distante da Amazônia, ou mesmo dentro da Amazônia, nas capitais, não consegue ter essa percepção, né? E muitas vezes a gente não valoriza o conhecimento ancestral. E uma coisa que tu trazes também, que a gente precisa virar essa chave, né? Ah, é muito caro descentralizar a educação, de sair dos muros da universidade para ir para os municípios, né? Mas talvez é não olhar isso como gasto, mas isso como investimento. Muito mais caro são as grandes operações de comando e controle, e são necessárias. Eu acho que comando e controle é uma parte importante do combate ao desmatamento, do combate à grilagem, mas é uma parte. A gente precisa pensar muito prevenção, e prevenção só se faz com educação. Então, também, como é que tu vê essa questão do governo olhando, e aí os vários, né? Governo federal, governo dos estados, os municípios tendo um papel importantíssimo nessa agenda ambiental e nessa agenda fundiária, né? E aí, nesse comentário, trazer um pouco para uma próxima pergunta, que é essa questão do êxodo rural. Então, uma área que foi grilada, que foi desmatada, que tinham pessoas, essas pessoas geralmente vendem a sua terra, né? E a gente tem várias campanhas não entregue sua terra. E essas pessoas vêm para a cidade. Como é que esse êxodo rural, né, essa mão de obra saindo do campo, também reverbera numa questão de segurança e soberania alimentar, numa questão do próprio equilíbrio do clima, né? Então, misturei várias coisas aí numa salada que é para te dar um trabalhinho agora. Não, é isso mesmo. Eu acho que tá tudo junto e misturado, Alcilene. Não tem como desassociar isso aí, né? Essa questão toda, assim, tu tocaste num tema que eu, assim, carrego comigo toda a minha vida, toda a minha trajetória profissional, que é o conhecimento empírico, né? O conhecimento tradicional, que é pouco valorizado, né? A gente aí na universidade, a gente tem muito técnico, né? A gente tá fazendo pesquisa, tem a ciência e tal, mas a gente tem que valorizar muito esse conhecimento tradicional que nos ensina muito, né? Eu digo que nós não precisamos ter uma assistência técnica, a gente precisa ter um assessoramento técnico, que é uma via de mão dupla, né? Você ensina, mas também você absorve. Então, a comunidade, ela nos traz aí muitos ensinamentos, né? Até porque essas pessoas, elas têm propriedade no que elas estão falando. Elas estão lá na ponta, elas estão sentindo na pele, né? Apesar de não saber qual é a implicação disso, assim, né, de forma mais ampla, ela sabe o que está sofrendo na pele ali, né, de emergência, mas ela não tem aí formas. Como é que eu posso prever, ter uma prevenção de tudo isso, né? Mudando as minhas práticas, né? O que eu preciso, o que o governo está me fornecendo de subsídio para me poder tentar aí aplicar, fazer práticas mais sustentáveis, né? Boas práticas, tanto para não avançar nas florestas, né? No desmatamento e tudo, como a gente faz ter tecnologias para a gente poder trabalhar sistemas integrados, né, justamente para não avançar nessa floresta, né, e ao mesmo tempo trabalhar com seu gado, porque agricultor familiar também tem cabecinha de gado ali, né, pequeno, mas tem, né, é, e como dialogar com esse grande produtor que tem as grandes commodities aí, né, de soja, por exemplo, a gente vê aí muitos campos de soja hoje em dia, né,
indo aí para a região de Santarém, a gente vê vários municípios aí já com grandes extensões de soja. Eu morei 10 anos em Paragominas, então a gente vê muito isso também. Então, como dialogar com esse setor, né? Como fazer com que esse setor também se sinta sensibilizado com isso? Né? Onde estão essas comunidades rurais? Né? E onde estão elas? Pelos dados, olha, vou trazer alguns números para ti, Alcilene. Pelos dados do Serviço Florestal Brasileiro, 73% das florestas públicas, elas são florestas comunitárias, tem pessoas morando aí, né, em diversas situações. Então, a gente pode perceber que lá nas florestas tem pessoas, né, pessoas que estão lá, que estão sofrendo na pele e que precisam ser assistidas, né, elas precisam ser visibilizadas. Né? Antes eram muito invisíveis, né, ali a gente não via, né, só ouvia falar, estava muito distante. Hoje em dia elas estão ali, estão lá, e elas precisam ser ouvidas, e a gente precisa aprender muito com as experiências delas, né? E aí, assim, o Serviço Florestal também nos traz que nós temos 3 tipos de florestas, né? Tipo A, tipo B e tipo C, né? Só para vocês, os nossos ouvintes aqui saberem, uma informação importante, a floresta do tipo A, por exemplo, são aquelas florestas que já foram destinadas, né, onde o governo ele já tem a dominialidade, né, e aí pode trabalhar com o uso do solo, né, que são os territórios aí de unidade de conservação, de assentamento rural, propriamente até áreas particulares. A do tipo B, elas são aquelas que elas são áreas arrecadadas pelo governo, mas ainda não foram destinadas, né? E a tipo C é aquelas devolutas, que o governo ainda não arrecadou, não sabe onde está, e aí é nesse contexto que acontece a grilagem de terra, né? Porque a gente vê aí que hoje o Brasil precisa trabalhar muito esse cadastro das florestas públicas para saber o que realmente tem, né? Novamente, dado do Serviço Florestal Brasileiro, dando para vocês aqui atuais, agora de 2023, cerca de 327,3 milhões de hectares, né, que equivale a 38,4% do território brasileiro, são florestas cadastradas. Olha só, florestas cadastradas pelo governo, 38,4% apenas. Olha só o passivo que a gente tem para conhecer as nossas florestas. E dentro desse passivo, né, dentro desses 38%, 80% em média são destinadas. E aí que nós temos aí principalmente terras indígenas, né? A maior parte das áreas são terras indígenas, unidade de conservação federal, estadual, né? Glebas e tudo mais. Então, nós temos um potencial enorme onde essas populações estão, e assim, a gente vê esses conflitos acontecerem de uma forma, né, constante, que realmente essa questão do êxodo rural, ela acontece e muito, né? Onde as comunidades, elas sofrem com isso e deixam as suas áreas que poderiam ser produtivas, né? Deixam por conta justamente desse assédio, né? Dos grandes produtores, dos grandes fazendeiros aí, de grandes produtores de gado e de soja e tal, avançando e também fazendo uma pressão para que essas pessoas elas saiam das suas áreas, né, produtivas e venham para a zona urbana inchar a cidade, né? E a gente sabe que a gente não precisa disso. Nós temos muitas áreas de florestas e que a gente precisa de um ordenamento, né? Um ordenamento ambiental, um ordenamento fundiário, né? Isso urgente, né? Tentar aí discutir muito a reforma agrária, porque a gente precisa ter terras para essas pessoas produzirem, né? A gente sabe que o Brasil é potência, né, na produção de alimentos para a soberania alimentar, e aí a gente tem que trazer muito essa discussão, sobretudo agora, nesse momento de emergência climática, para poder pautar isso no governo. A gente tem uma iniciativa muito legal, Alcilene, do governo do estado do Pará, que foi a criação de novas secretarias, né? Secretaria de Agricultura Familiar, a Secretaria de Populações Indígenas, né? A própria Secretaria mais específica para as mulheres. Então, assim, são secretarias importantes que foram esquecidas, né? E agora estão vindo, né? O próprio Cássio Pereira, que foi do IPAM, nosso amigo,
né, que está trazendo essa discussão, está fazendo, inclusive, fazendo um pouco a propaganda para ele aqui, e está passeando pelo estado aí, fazendo conferências da agricultura familiar, né, e pegando subsídios, justamente essas informações empíricas dessas populações para poder fazer com que a política ela seja realmente uma realidade, né? E aí eu participei de uma conferência que teve semana passada em Belém, e assim, grilagem de terra e regulação fundiária é a principal. A gente fala, não, a gente tem que discutir isso, porque se a gente não discutir isso, a gente não avança com as outras temáticas. É porque a gente não tem segurança para poder trabalhar, né? E aí a gente tem que ver mecanismos aí para poder a gente conter esse êxodo rural aí que ele está avançando cada vez mais, né? E a gente tem que fixar, na verdade, né, o produtor, as comunidades no campo, né? Que é um grande potencial, volto a falar, da Amazônia como um todo, sobretudo do Pará.